Olá, alunos, tudo bem? No vídeo de hoje continuamos a nossa série de regência verbal. No vídeo passado estudamos a definição de regência verbal e também a aplicação dessa definição com o verbo assistir, o qual é um verbo que utilizamos bastante no dia a dia nosso. E hoje continuaremos com a análise de outros verbos e as suas múltiplas modalidades dentro das orações e também a multiplicidade de sentidos que provém da regência verbal. Para começar, vemos o verbo aspirar, que tem o sentido de sorver, respirar, quando o verbo se comporta como um verbo transitivo direto, quando a regência do verbo aspirar não necessita de um complemento com preposição, e sim um complemento sem preposição. No caso, os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. Então, aspirar no sentido de respirar, de sorver, que também remete àquele equipamento eletrodoméstico que temos, que é o aspirador de pó, que é aquele equipamento que aspira o pó, que sorve o pó, que suga o pó. Nesse sentido, aspirar, por ser um verbo transitivo direto, ele não vai necessitar de uma preposição em seu complemento e vai ter esse sentido. Porém, aspirar também pode configurar como um verbo transitivo indireto. É aquele que tem um complemento com a preposição a. E o sentido mudará consequentemente. Aspirar agora no sentido de desejar, de pretender. O vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo, ou seja, ele desejava um alto cargo. A regência necessita da preposição a, e assim, dessa forma, classificamos como um verbo transitivo indireto. Um outro verbo que utilizamos muito no dia a dia é o chegar e ir. Sempre estamos utilizando esses verbos, não é verdade? Chegar, como a gente fala coloquialmente, no dia a dia com a linguagem não normatizada. Nós falamos cheguei no mercado, cheguei no cinema, cheguei no trabalho, cheguei na sua casa. Não utilizamos chegar em algum lugar na nossa linguagem cotidiana. Porém, chegar é um verbo intransitivo cuja regência necessita da preposição a e não da preposição em. Cheguei a algum local. Você chegará a algum local. E não em. Confundimos o que? A preposição. Utilizamos a preposição indevidamente. E o verbo ir. O verbo ir, aí sim, ir a algum local ou ir para algum local. A diferença da preposição agora é que quando utilizamos a preposição a, significa que fomos de passagem, ficamos pouco tempo e voltamos, e em consonância de outra. E a preposição para, quando utilizamos junto ao verbo ir, denota uma estadia um pouco mais prolongada. Então eu decidi ir para o campo, pois estava cansado do barulho da cidade. Ir para o campo significa que eu fui para o campo com o intuito de ficar lá por um tempo mais prolongado. Enquanto eu fui ao campo, significa que eu saí da cidade, fui ao campo, mas não para ficar muito tempo e sim voltar rapidamente, foi só de passagem. O casal decidiu ir para o interior, denota que eles se mudaram para o interior. Houve uma permanência no local onde eles foram. E assim funciona o verbo chegar e ir. Chegar a algum local sempre e ir a algum local. E eles se configuram como verbos intransitivos de acordo com a norma gramatical brasileira, a NGB. Embora eles regem a oração com preposição, é necessário colocar a preposição sendo impedida pelo verbo chegar. O que vem após o verbo não é interpretado como um complemento, mas sim como um adjunto adverbial, uma circunstância de local.
sempre chegar a algum local, ir a algum local, certo? O que vem em seguida é um adjunto adverbial e não um complemento. Então, verbos que indicam movimento e moradia, ou seja, escaticidade e movimento na língua portuguesa, de acordo com a NGV, são verbos intransitivos. Classificamos eles como intransitivos. Ir, chegar, partir, retornar, andar, regressar, voltar, vir e morar, habitar, residir, assistir, que a gente viu aula passada, viver. Esses verbos que indicam movimento e escaticidade são verbos classificados como intransitivos, muito embora eles exijam preposição de acordo com a regência deles. É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês em outros vídeos, no qual ainda continuaremos a tratar de outros verbos muito recorrentes no nosso dia a dia.